Provavelmente você conheça ou até mesmo já ouviu falar do povo mais violento que já viveu aqui na Terra. Conhecido por suas batalhas sangrentas e também por suas navegações marítimas. Eu tô falando de quem? Eu tô falando dos Vinks. O vídeo de hoje é com eles, mas antes disso eu vou te pedir aquela força de sempre. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilha quando tiver um tempinho. A gente pede isso para quê? Para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e por consequência disso, indica para bem mais pessoas. Fechado? Vamos embora pro vídeo? Os Vinks são uma antiga civilização originária da região da Escandinávia, que nos dias atuais compreende o território de 3 países europeus, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega. Também conhecidos como os nórdicos, eles constituíram uma rica cultura que se desenvolveu devido à atividade agrícola, o artesanato e o notável comércio marítimo. A vida dos Vinks, voltada basicamente para mares, também colaborou para que a pirataria se tornasse outra importante atividade econômica desses povos. Em várias invasões realizadas pela Europa continental, os Vinks saquearam e conquistaram terras, especialmente na região da Bretanha, que hoje abriga o Reino Unido. O apogeu da civilização Vink ocorreu entre o século 8 e 11. A invasão da Bretanha ocorreu no final do século 8, no ano de 865. Um potente exército de Vinks dinamarquês deu início a uma guerra que teve como resultado a conquista de grande parte das terras britânicas. Em razão disso, ocorreu a consolidação de Danelaw, um extenso território Vinks que incluía as regiões centro-norte e leste da Bretanha. Nesse mesmo período, os Vinks prosseguiram com a expansão de terras escocesas. A principal autoridade política entre os Vinks era o rei. Em seguida vinham os condes e os chefes tribais, que por sua vez também desfrutavam de grande prestígio e poder de comando entre a população. O poder de decisão entre os Vinks contava com a presença deles, que reunidos debatiam a elaboração de suas leis próprias e as punições a serem aplicadas contra os criminosos. Para se lançarem ao mar, descobrirem novas terras e aterrorizarem aquelas que já existiam, os Vinks conseguiram um tremendo avanço na engenharia náutica de seu tempo, como outros povos dominantes. Antes de qualquer ousadia, era preciso descobrir um meio seguro, mais avançado para então se lançar ao mar. Então esse meio dos Vinks foi o Drakkar, o mais famoso navio de guerra que eles construíram. Esse navio surgiu no século IX, tinha um comprimento médio de 28 metros, de largura 3 metros, velocidade de até 12 nós, o que equivale a 22 km por hora. Excelente para a época e os tempestuosos mares do norte em que navegavam. A guerra era extremamente importante na sociedade dos nórdicos da era Vink por uma série de fatores políticos, sociais e religiosos. Em questões políticas, a guerra poderia ser importante para reforçar laços de amizade entre dois reinos. Na sociedade, aquele que se envolvia com as batalhas ganhava prestígio e riqueza caso sobrevivesse. Na questão religiosa, a importância da guerra vale um destaque, pois os Vinks acreditavam que todos os guerreiros que caíssem em combate juntariam-se a Odin, Deus conhecido como Pai de todos. E no Grande Salão, os Vinks acreditavam que os soldados mortos em batalhas eram escolhidos e conduzidos pelas Valquírias. Na época, todo homem livre tinha o direito de se tornar um guerreiro e de portar armas da sociedade Vink. Por isso, o treinamento militar de todo homem era realizado no seio da sua própria família. Membros de famílias mais abastadas, como era o caso dos nobres, tinham acesso a um treinamento de melhor qualidade. Ao longo de toda a história da era Vink, algumas tropas ficaram conhecidas. Esse foi o caso da Guarda Varangiana e o Grande Exército Dinamarquês. A primeira consistiu em um grupo de guerreiros de elite de origem Vink que foi contratado em Rus, reino que deu origem à Rússia, para realizar a proteção do imperador bizantino no século X. O segundo foi o gigantesco exército que invadiu a Inglaterra e atacou o reino dos saxões no século IX. Os Vinks usavam armas tanto para ataque quanto para defesa. Nesse sentido, as principais armas de ataque eram a espada e o machado, e para a defesa o escudo era muito importante. Apesar disso, os Vinks utilizavam também outras armas,
como faca, lanças, arco, flechas e cotas de malhas para se defender. A espada era a arma mais importante utilizada pelos Vinks, e por seu comprimento, garantia um bom raio de ataque na batalha. A posse de uma espada, no entanto, ficava restrita aos guerreiros que possuíam uma boa condição financeira melhor. Aquele que portava uma espada possuía grande status na sociedade. Essa arma era produzida em maioria das vezes na própria Escandinávia, mas existe evidência de espadas produzidas pelos francos. Já o machado é a arma que os Vinks utilizavam, mais conhecida na cultura popular. O uso do machado era bastante difundido, por ser uma arma barata e por ser utilizada em uma série de atividades cotidianas, o que fazia com que muitos tivessem grande habilidade em manejá-las. Já a lança era muito importante por sua simbologia religiosa, já que era a arma de Odin, o deus da guerra. Os Vinks, inclusive, pediam o favor a Odin antes da batalha, disparando uma lança. A faca era utilizada em combates em que a luta corpo a corpo acontecia com maior proximidade. E o arco e a flecha era muito utilizado em batalha com os navios. No caso das armas de defesa, o destaque vai para os escudos de madeira. Os escudos dos Vinks possuíam faixas metálicas, que lhe davam maior resistência aos golpes sofridos. E era utilizado pelos Vinks para sua formação de guerra, mais conhecida como parede de escudos. Os Vinks também se defendiam com elmos metálicos, sem chifres, usados para proteger o rosto, e também usavam cotas de malha para proteger o tronco. Na área religiosa, aos Vinks é atribuída a rica mitologia, povoada por vários deuses, sempre adorados nos eventos coletivos. Várias histórias envolvem a luta entre os deuses nórdicos ou o embate entre as divindades e seus gigantes, Odin, por exemplo. Thor era a divindade mais popular, tinha poder sobre os céus e protegia os Vinks. Porém, ao longo da Idade Média, diante do processo de cristianização da Europa, os Vinks foram lentamente convertidos a essa religião. E por fim, a dissolução da cultura Vink ocorreu entre o século XI e o século XII. Já você que veio comigo até o final desse vídeo, meu agradecimento. Se ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, peço que inscreva-se. Deixa aqui nos comentários também o que achou do vídeo. Você que é inscrito, eu vou pedir um favorzinho hoje. Se puder compartilhar pelo menos com uma pessoa, a gente vai ficar bem contente. Tá bom? Fechado? Meu abraço a todos aí, fique com Deus e o meu tchau!